E ele tá ali, ó, já apareceu na tela o homem que tá como Tom Hanks também, né, num filme que se chama O Terminal, que ele fica lá muito no aeroporto, né, ele passa a morar no aeroporto. É um pouco da vida da cobertura do Samuel Venâncio, mas isso de uma forma muito especial para todos os amigos ligados aqui na Samuca TV. Não é isso, Samuel? Um abraço para você. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, grande Valu, boa noite, Pedro, boa noite para os amigos ligados aí no nosso Esquenta pro Jogo. Pois o voo atrasou um pouquinho, mas já estamos aqui no RJ, né, Rio de Janeiro, para trazer aí esse Cruzeiro que vem meio baleado, hein, o Valu e Pedro. Essa última informação aí, essa me deixou agora de baixo astral, hein, porque o bicho vai pegar, então estamos aqui para acompanhar. O Cruzeiro vai chegar em outro aeroporto, né? Vai chegar mais tarde, mas a gente estará lá na porta do hotel, no Leme, para ver essa lista dos relacionados e o que traz o Tite aí para esse compromisso. Se já era difícil, acho que todo mundo concorda que o jogo ficou ainda mais difícil em termos de desfalques aí para o Cruzeiro, né? Perdendo 2 titulares, né, Valu? Essa é a notícia de agora, né? Não tem como a gente deixar de falar a respeito dessa situação. O Cruzeiro que não vai contar com William, Romero e agora apenas o Caio Jorge, né? O artilheiro do Cruzeiro na temporada com 8 gols, foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols, marcou gol na final. Realmente a gente falava a respeito, ainda sem entrar em detalhes, o Pedro Torres, desses desfalques do Cruzeiro, mas o desfalque do Caio Jorge a gente pode falar que tem peso 8, né? Exatamente por conta desses 8 gols que ele tem na temporada. Um cara que, mesmo em um time sem conseguir atuar em grande nível, tem sido a referência, tem conseguido fazer a sua parte. É um Cruzeiro com uma situação ainda mais complicada diante do Flamengo no jogo amanhã no Maracanã, Pedro. O Valu é o jogador de quem a gente espera a capacidade de destravar determinados jogos, né? Como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Um jogo onde o Cruzeiro não teve tantas oportunidades e na oportunidade mais clara que teve, que foi justamente com o Caio Jorge, o Cruzeiro conseguiu marcar o gol e sair vitorioso. Então acho que o ponto principal é esse. A preocupação ela fica ainda maior para um confronto, como o Samuel disse, né? Um confronto, a gente vê até na tela a matéria do Central da Toca, assim, a gente esperava o Cruzeiro tendo dificuldades diante do Flamengo, com o Caio Jorge, que é o nosso artilheiro no ano. Sem o Caio Jorge, essa dificuldade acho que ela ainda aumenta, né? A gente ainda não sabe, assim, muito provavelmente, a gente já vai daqui a pouco falar disso quando tiver o campinho, mas assim, vai ser o Chico da Costa. Eu acho que vai ser o Chico da Costa. A gente viu ele sendo relacionado contra o Atlético Mineiro, enquanto esteve à disposição ele e o Neisser, ele acabou tomando a frente, por mais que você até lembrou em uma das nossas lives aqui, o Neisser teve um problema físico, mas vai fazer muita diferença não ter o Caio Jorge, né? Muda completamente, eu acho que a característica do setor ofensivo, né? Você deixa de ter um cara de muita mobilidade, que pode pressionar zagueiro, para poder ter que arranjar ali outras ferramentas para poder ter um setor ofensivo capaz de furar a defesa do Flamengo. Ô Samuel, até para nossa imensa audiência, né? Já é um fato aí a matéria na tela também aqui conosco do Central da Toca, o desfalque do Caio Jorge. Bom, contra o Flamengo a gente vai sofrer até o jogo amanhã, mas ele já está fora do jogo. Você conseguiu avançar, além dessa primeira informação dele estar fora do jogo, até que nível seria esse problema no pé? Porque ficar com o Caio Jorge fora de uma partida já é preocupante. Se isso se estender para mais um jogo, e aí a nossa preocupação tende a escalar na mesma proporção, Samuel. Pois é, ô Valu, essa é a preocupação de todos, né? Ainda estamos tentando apurar aqui a informação do Cruzeiro. Aliás, essa informação foi antecipada aí pelos colegas da Itatiaia, o Pansieri, e a gente confirmou, mas o que o Cruzeiro apenas trouxe é que vai aguardar a evolução do atleta nos próximos dias para saber sobre condição de jogo para o final de semana diante do Vasco, né? Então, perder o Caio Jorge para o jogo contra o Flamengo já é uma baixa considerável, como vocês disseram, né? Mais do que isso, porque a gente tem aí o Flamengo quarta, o Vasco no final de semana,
depois é o Atlético Paranaense, então seria um duro golpe, né? Eu ainda não tenho a informação sobre a equipe, né? Mas a tendência é concordar com o Pedro, né? E eu acho que infelizmente. Mas vamos ver, muda bem, né? Muda já tendo um Neisser Villarreal no comando de ataque, muda mais ainda tendo o Chico da Costa, né? Então, ao longo desta live aqui, com certeza vamos trazer mais detalhes, até em termos de lista dos relacionados, de quem vem. O Cruzeiro deve divulgar algum material daqui a pouco. O time vem de voo fretado, saindo somente às 8 horas da noite de Confins, e aí o pouso é no aeroporto do Galeão, então tem um trajeto considerável até a praia ali do Leme, e vamos aí tentando atualizar ao longo aqui do nosso Esquenta pro Jogo, viu, Valu? É isso, claro que é uma preocupação. Agora, Pedro, o mascote do Cruzeiro não tem pena, né, para morrer de véspera. O mascote do Cruzeiro é uma raposa, né? A gente vai para esse jogo aí pro Flamengo, tem muita coisa em questão, tem muita coisa em campo. Primeiro, a recuperação do Cruzeiro. Eu acho que tem a questão, sim, do técnico que vai estar no banco do Flamengo, do Leonardo Jardim. Tem uma questão até que eu estava pensando hoje, que de tanto essa coisa do Jardim, da questão de ter falado do elenco, tem uma questão do Gerson também, que a gente tem que lembrar do Gerson quando foi apresentado a fala a respeito de situações que aconteceram a respeito da família proporcionada por parte de torcedores do Flamengo, e tá aí. Acho que esse elenco que domingo teve a oportunidade de provar que é um elenco que tem a capacidade de vencer, que tem a capacidade de ser vencedor, conseguindo a conquista do Campeonato Mineiro, tem agora já uma grande adversidade pela frente, e aí conseguir jogar contra o Flamengo nessas condições, no Maracanã, é realmente para sair muito grande desse tipo de situação, né, Pedro? É mais uma oportunidade, Valu, por pior que seja, assim, né, você perder um companheiro por lesão, mas eu acho que é mais uma chance aí de um Cruzeiro se provar e ganhar mais corpo dentro do que é essa evolução do time em 2026, ou essa tentativa de evolução. E o porquê eu digo isso? Porque você perde ali duas referências, e eu vou falar, são referências técnicas, tá? Tanto o Caio Jorge quanto o Lucas Romero, né, que tá de fora, talvez não, né, por um período mais longo do que o do Caio Jorge, muito provavelmente. E aí, se você vai para o Rio de Janeiro, conquista um bom resultado, sem seu artilheiro, sem um jogador que é também uma referência ali do seu meio campo, é praticamente o seu capitão, né, digamos assim, ali lado a lado com o Lucas Silva. Se o Cruzeiro vai para o Rio de Janeiro e conquista os 3 pontos, ele volta para Belo Horizonte com muito mais casca, né, olhando para tudo que foi essa semana, e eu acho que pode ser uma vitória também, caso o Cruzeiro conquiste diante do Flamengo no Maracanã, de afirmação. E eu sei, tá, gente, que isso não tem que ser o foco principal, mas eu espero que tenha mexido com o brio dos jogadores, Valu, a declaração do comandante do lado de lá. Porque a gente sabe, eu falei aqui na live, que assim, todo mundo que for fazer uma análise vai falar que o elenco do Flamengo é um elenco mais qualificado que o do Cruzeiro. Até nós mesmos. Isso é o óbvio, isso né? é o óbvio. Vou falar a verdade. Mas quando você escuta isso, assim, sei lá, ele poderia, o Jardim poderia ter sido mais político. Falar, não, são equipes diferentes, o Cruzeiro tem uma coisa, o Flamengo tem outra. Não, ele foi categórico, né? Tipo, qualidade técnica. Sim. Aí, tipo, o cara tava aqui, a gente comprou a briga do cara, a gente foi com ele até o final, e aí, de repente, a gente não serve mais. Então, acho que esse brilho tem que ter. O Gerson, você citou, o próprio Chico da Costa, né, que chegou aí, provavelmente vai ser ele que vai ser titular. Vamos imaginar o cenário pro Chico da Costa nesse jogo. Ele chegou desacreditado pelo torcedor, teve as oportunidades ali, não deu certo. No jogo que ele faz um gol mal anulado, ele sai machucado, depois tudo desenrola, o time é campeão mineiro, ele tem a oportunidade, acho que de ouro, para poder dar uma resposta para o torcedor do Cruzeiro. Não estou falando aqui que o Chico da Costa vai sair do Maracanã titular, mas ele pode sair mostrando para o torcedor do Cruzeiro, cara, eu tenho condições de ajudar ao longo do ano. Porque nesse primeiro momento, o torcedor do Cruzeiro, ele olha para o Chico da Costa como tipo, tá, beleza, a gente não espera muito dele. Ele precisa de nos dar essa resposta. Então, tudo que vai se criando em cima desse jogo contra o Flamengo é de um jogo de afirmação. Tanto para os atletas individualmente, quanto para o Cruzeiro no quesito coletivo. E aí, claro, não tem como a gente tirar da equação
o trabalho da comissão técnica, né, que precisa da resposta no Brasileirão. Afirmação, Pedro, e muita superação, né? Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!